Eu acho que eu nunca falei aqui sobre cinema brasileiro. Posso estar errado, mas se não me engano, essa é a primeira crítica de um filme brasileiro e aqui no Esquema Novo, pelo menos nessa série que eu tenho feito aqui para o Esquema Novo. Mas não poderia vir em melhor hora, porque esse foi um ano de ouro, ou está sendo um ano de ouro para o cinema brasileiro, principalmente com Bacurau. Esse foi o ano de Bacurau? Para você foi o ano de Bacurau? Foi o grande filme brasileiro do ano e foi premiado em Cannes, claro. Mas será que foi ele mesmo o grande filme do ano? Ou será que é esse filme que eu vou falar hoje, A Vida Invisível, de Karim Ainu? Os dois filmes são espetaculares e eu não quero aqui fazer comparação nenhuma. Eu quero apenas falar no porquê que eu acho que A Vida Invisível foi uma escolha melhor do que Bacurau para ser indicado. Indicado a uma indicação para o Oscar e, segundo as bolsas de apostas, ele tem grande chance de estar entre os cinco finalistas ali para Oscar de melhor filme estrangeiro. A Vida Invisível é um filme do Karim Ainu, e aí a gente já tem uma primeira comparação, por mais que eu tenha dito que não ia comparar, mas são dois filmes de cineastas nordestinos. O Karim Ainu é cearense e o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles são pernambucanos. A Vida Invisível conta basicamente a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, ambas vividas por duas atrizes estreantes, Carol Duarte e Julia Stockler, estreantes em cinema, mas que são a alma do filme. Impressionante como que o filme não seria o mesmo sem elas. É difícil imaginar outras pessoas no papel da Eurídice e da Guida. Eurídice é a irmã mais velha. As duas são sonhadoras, mas têm sonhos diferentes. A Eurídice é aquela irmã mais velha que sonha em ser uma grande pianista, em se apresentar na Europa, em estudar piano na Europa, em ser uma grande concertista. A Guida não, a Guida sonha em conhecer o mundo, sonha em sair ali dos limites da família delas do Rio de Janeiro, e faço um parênteses, é uma família, são filhas de portugueses, o pai extremamente conservador, daqueles que quer que as filhas fiquem ali embaixo da asa dele e só saiam casadas e com um bom marido. Aqueles valores da década de 40 que a gente até entende que na década de 40, a gente está falando da década de 40 no Rio de Janeiro, a gente até entende que uma família na década de 40 fosse desse jeito, mas que hoje para muita gente nem faz tanto sentido. Enfim, o fato é que a Guida é a primeira que se desgruda desse seio familiar e acaba indo fugir para a Europa, acaba fugindo para a Europa com um grego, um marinheiro. E a Eurídice fica, então, meio perdida, e a família meio perdida sem ela, e a família dá a filha como morta, né, pelo menos o pai, né, e elas começam a se comunicar por cartas. Mas a verdade é que essa comunicação nunca acontece propriamente dita. Então a família, eu não vou dizer os porquê, que eu acho que isso é um pouco spoiler, né? Então a verdade é que a família no Brasil nunca sabe o que está acontecendo com a Guida, e nem se a Guida está realmente na Europa, e a Guida não sabe o que está acontecendo com a família no Brasil. O fato é que a Guida volta para o Brasil e as duas irmãs, aí a Eurídice já não mora mais com a família, já está casada. O fato é que as duas irmãs continuam a se comunicar por carta sem saber que uma está próxima da outra. E as duas irmãs eram muito, muito unidas, aquela coisa de unha em carne mesmo, e por conta disso tudo, dessa separação provocada pelo pai, principalmente, as duas perdem contato e perdem contato, enfim. E a gente acompanha a trajetória das duas. Então a Eurídice se casa com um rapaz que é vivido pelo Gregório do Vivier, num papel bem interessante, apesar de que o Gregório do Vivier é o Gregório do Vivier sempre. Então, mas ele funciona nesse papel. E tem a sua vida ali, sempre sonhando em ser uma pianista, e por mais que ela esteja casada e tem filho, ela tem esse sonho ainda. E a Guida vive uma vida completamente diferente do que ela realmente sonhou. Ela volta para o Brasil e continua e tem uma vida muito batalhadora, porque ela não tem a mais ajuda dos pais,
não tem ajuda da família e acaba indo morar por conta própria num subúrbio do Rio, num lugar muito pobre e constrói a sua vida ali. É um filme que fala de amizade, é um filme que fala de amor entre irmãs, é um filme que fala de sonhos, é um filme que fala de sonhos concretizados e principalmente sonhos não concretizados, de como a realidade pega a gente, às vezes e puxa para baixo. Às vezes você tá lá no seu sonho e a realidade te pega e puxa para baixo e você é obrigado a viver com essa realidade. E o fato é que a gente vai embarcando na história das duas e vai torcendo para que as duas se encontram. Tem um momento em que elas quase se encontram, mas enfim. E o filme vai acontecendo. Isso é o filme em seus primeiro e segundo atos. Quando chega o terceiro ato, eu fico até arrepiado de lembrar, porque quando aparece a Fernanda Montenegro, eu tô realmente emocionado, porque a presença da Fernanda Montenegro no alto dos seus 90 anos nesse filme é tão forte, mas é tão... A gente já viu a Fernanda Montenegro fazendo papéis maravilhosos, fazendo papéis fortes mesmo, mas há muito tempo eu não vi ela fazer um papel tão incrível e tão marcante e que fizesse tanto sentido num filme como nesse, A Vida Invisível. E eu não tenho dúvida que o prêmio Un Certain Regard que o filme levou no Festival de Cannes foi, em grande parte, por causa da Fernanda Montenegro. Eu não vou dizer o que acontece no terceiro ato, mas é marcante, é tocante, é emocionante, é de certa forma redentor. É difícil até falar. É um filme que não tem muito o que falar. É um filme para você sentir. A história do filme é essa que eu acabei de dizer. Mas eu queria que vocês sentissem um pouco assistindo A Vida Invisível, pelo menos um pouco do que eu senti. Eu fui assistir uma cabine de imprensa, e cabines de imprensa são ambientes normalmente em que você encontra amigos, jornalistas, enfim. O fato é que você olhava ao redor ao fim da sessão e não tinha uma pessoa que não estivesse chorando. Mesmo jornalistas não são seres sem emoções, muito pelo contrário. Eu tô aqui, ó, com os cabelos em pé, com os pelos em pé, só de lembrar da presença da Fernanda Montenegro e lembrar do terceiro ato do filme, que é brilhante. É brilhante. Parabéns mesmo ao Karim Anu, parabéns a todo mundo envolvido nesse filme. E aí você entende por que ele é uma escolha mais óbvia do que o próprio Bacurau para uma indicação ao Oscar, porque ele tem mais a cara de Oscar. Não vou dizer que é um filme melhor ou pior do que o Bacurau, não. Ele tem mais a cara de um filme indicado ao Oscar do que o próprio Bacurau. O Bacurau tem seus méritos, claro. Eu gosto muito do Bacurau, mas ele faz mais sentido na minha cabeça ter sido indicado. Então, olha, assistam A Vida Invisível, de Karim Anu, que estreia nacionalmente nesse dia 21 de novembro. E depois me contem se vocês ficaram tão emocionados ou emocionadas quanto eu fiquei e quanto eu estou agora ao lembrar do filme. Então esse foi mais um videocast Esquema Novo sobre cinema. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, com mais videocasts sobre música, sobre cinema, sobre séries de TV, sobre a vida em geral. Até a próxima.